Gente, então vamos fazer aqui a aulinha hoje, alguns conceitos que vocês já viram, alguns que são novos. A gente vai falar um pouquinho de mistura simples, substância simples, substância composta, mistura homogênea, mistura heterogênea, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Por aqui no modo de leitura, para a gente ver. Vamos lá. Então, o primeiro aqui, elementos, átomos, vamos lembrar o nome dos elementos, o símbolo, da onde eles vieram, alguns comuns aqui, ferro, símbolo Fe, cálcio. Então, a gente encontra os átomos na tabela periódica, representados aqui pelos seus símbolos, tá? Alguns vêm, todos eles vêm no nome do latim, a gente consegue traduzir aqui para o português. Na natureza, a gente encontra o ferro como minério, o cálcio como carbonato de cálcio, a prata a gente consegue encontrar sozinha, o oxigênio a gente tem ele como um gás. Então, aqui o símbolo que representa o átomo é aqui. Aqui eu já tenho uma molécula, onde eu tenho átomos ligados. Apenas a prata, que é metálica, que a gente continua tendo como um átomo aqui, né? Mas, vamos lá. Átomos e moléculas. Então, os átomos estão aqui separados. Quando eles se juntam, a gente tem as moléculas. Então, H e H separados, hidrogênio. Eu tenho o gás hidrogênio, que é o H2. H é átomo mais o átomo de hidrogênio mais o átomo de oxigênio. Eu tenho aqui a molécula da água. Aqui, quem não sabe ainda, eu gosto muito do Mickey. Aqui, para mim, lembra muito o Mickey, as duas orelhinhas e a cabeça dele. Substância química, por definição, é uma porção de matéria que tem propriedades muito bem definidas e que são características, tá? O chumbo, cloro, um gás, fósforo, sódio, eles são substâncias químicas que têm propriedades específicas, usos específicos e são muito bem características deles. O estudo das substâncias e misturas. Uma substância, então, é um material formado por moléculas quimicamente iguais. Então, quando eu tenho aqui uma substância pura, simples, ela é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, do mesmo tipo de átomo. Como, por exemplo, H2, O2, N2, que são gases, na sua maioria, Cl2, o que é isso? É dois cloros, dois Hs, dois nitrogênios, dois oxigênios, por aí vai, tá? E aí, quando tem uma substância pura, ela tem algumas características, tá? As moléculas, os conjuntos iônicos são quimicamente iguais entre si, a composição é fixa, tá? As propriedades que essa substância tem também são fixas, sempre a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição são muito bem estabelecidos, a gente não tem mudança. Então, quando a temperatura quando a gente olha aqui para o gráfico de aquecimento, lembra que a gente estava vendo lá no início das nossas aulas, quando a substância tem certas características, a gente começou a ver ponto de fusão, ponto de ebulição, a gente viu tudo isso, e o gráfico, quando eu tenho essa mudança de sólido para líquido, eu tenho esse estágiozinho aqui, esse platô, é inalterado quando eu tenho uma substância pura. Quando eu tenho uma mistura, isso aqui já não é tão reto, tá? A gente já vai ver no próximo, mais para frente. Substância pura, simples, são formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico, que era aquilo que a gente estava falando, gás e hidrogênio, H2. Então, dois átomos de hidrogênio. O ozônio, por exemplo, que é o O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio formando a molécula de ozônio. Então, são substâncias puras, simples. Aqui, só tabelado que a gente já estava falando. O gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, gás ozônio, O3. A representação deles aqui, a gente consegue ver os dois átomos ligados, dois átomos, três átomos que são átomos iguais, formando essa substância simples. Substância pura composta. Elas são
formadas pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, a água, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O ácido clorídrico, 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de cloro. Substância pura composta, ela é constituída por uma molécula formada de mais de um elemento químico, que era o que a gente estava falando. Aqui só está tabelado. Água, aqui, representação da água. Sal de cozinha é o NaCl, então eu tenho aqui o cloro, grandão, o Na. Açúcar é C12H22O11, então essa molécula grandona, eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Substâncias puras, simples, quando são compostas pelo mesmo átomo, tá? Então, H2, são 2 hidrogênios. As compostas, a água, eu tenho hidrogênio e oxigênio, tá? Mas as duas são substâncias puras, ou simples, quando são formadas pelo mesmo átomo, ou compostas, quando são formadas por átomos diferentes. E aí, agora, outro conceito, mistura homogênea e mistura heterogênea. Uma mistura, ela é formada por 2 ou mais substâncias, sendo cada uma delas denominadas componentes. Então, classificação de misturas. A fase em uma mistura é cada uma das porções que apresentam um aspecto homogêneo ou uniforme. Mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase. A mistura heterogênea, toda mistura que apresenta mais de uma fase. Então, vamos lá. Exemplos. Eu tenho aqui água mais açúcar dissolvido. Eu tenho uma única fase, eu não estou enxergando mais nada, que eu só consigo ver como se fosse só a água, mas eu sei que tem açúcar dissolvido. Agora, aqui eu tenho água e óleo. Eu consigo ver a água e consigo ver o óleo. Eu tenho 2 fases. Água gaseificada. Eu tenho também 2 fases. Eu consigo enxergar as bolinhas de gás da água gaseificada. Então, eu tenho aqui uma única fase, 2 fases, 2 fases, tá? Uma mistura homogênea e misturas heterogêneas. Alguns nomes aí de alguns materiais que formam misturas, tá? Amálgama, que antes era utilizado para fazer obturação de dentes, agora não pode mais porque tem mercúrio na sua composição e também era aquela coisa feia, ficava escura, sabe? Vinagre tem água e ácido acético, então é uma mistura que a gente não consegue diferenciar. Você olha para o vidro do vinagre, você só tem uma fase, mas a gente sabe que tem água e ácido acético. O latão, ele é feito de cobre e zinco. O bronze é feito de cobre e estanho. O aço é feito de ferro e de carbono. O álcool hidratado, ele é etanol mais água, a gente não enxerga mais nada a não ser o etanol. Assim, a mistura de etanol mais água, a gente não tem 2 fases. Misturas homogêneas e heterogêneas. Então, por exemplo, uma garrafa de álcool, o etanol, tem sempre uma porção de água misturada. Essas 2 substâncias estão bem misturadas uma com a outra, e não se pode dizer que a água está de um lado e o álcool está do outro, a gente só consegue ver uma fase. Então, é uma mistura homogênea, a gente não consegue diferenciar fases. Já o mesmo não acontece com uma mistura de água e areia. Eu vou misturar água e areia. Misturo, deixo ela paradinha lá. O que eu vou ter? A areia fica embaixo, separada da água. Então, essa é uma mistura heterogênea. Eu tenho, então, aí mais de uma fase que eu consigo visualizar. Então, misturas homogêneas, não é possível distinguir os componentes da mistura, mesmo observando no microscópio. E misturas heterogêneas é possível distinguir à vista desarmada. O que é isso? Eu consigo ver a olho nu os diferentes componentes que constituem essa mistura. Então, algumas misturas aqui. Ar é uma mistura homogênea. Eu tô olhando para o ar, eu não tô enxergando nada. A não ser que tenha uma queimada, alguma coisa que eu vou ver fuligem, mas eu não tô vendo nada.
ele não atrapalha a minha visão. Então, é uma mistura homogênea, porque eu sei que no ar eu tenho hidrogênio, oxigênio, CO2, vários componentes no meu ar, mas eu não tenho diferenciação. Então, é uma mistura homogênea. Água e areia. Eu tenho, então, uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver as duas, a água e a areia ali. O leite. A olho nu, quando a gente olha para o leite, se eu pego um copo de leite, eu não tô vendo nada ali. Se eu ferver, vou ter, né, uma nata, alguma coisa assim, mas peguei da caixinha, coloquei no meu copo, vejo leite. Mas se eu olhar no microscópio, eu vou ver um líquido branco com algumas gotas de gordura. A gente sabe que tem gordura no leite. Então, o leite é uma mistura heterogênea, porque a gente sabe, olhando no microscópio, que é possível ver essas gotículas de gordura. Sistemas homogêneos. Água, uma substância pura aqui, eu tenho água. Se eu misturar com álcool, eu não vou conseguir diferenciar ainda. Eu tenho álcool e água, mas estão juntos. Mesmo se eu colocar no microscópio, eu não consigo diferenciar. Agora, sistema heterogêneo. Eu tenho aqui, por exemplo, a água, só água, só que ela no estado sólido e no estado líquido. Então, eu tenho gelo e água no seu estado líquido. É uma substância pura, mas eu tenho aqui duas fases, porque eu estou enxergando o gelo e estou enxergando a água sem estar no seu estado sólido. E também quando eu tenho água e óleo. É uma mistura, não é só água ou só óleo, e eu consigo identificar fases, tá? Substância pura, tá? Quando eu tenho uma curva de aquecimento dessa substância pura, que é da água, ó, gelo, foi aquecendo, aquecendo, gelo mais água, esse platô aqui é bem reto. Fui para água mais vapor, vapor, tá? Então, eu saí do estado sólido, do estado líquido, do estado gasoso. Isso aqui a gente já viu. O que que a gente tem? De uma substância pura, tudo é muito bem estabelecido, tá? Essa temperatura não varia enquanto eu estou mudando o meu estado. Aqui também não. Agora, se eu tiver uma mistura, por exemplo, água pura e sal de cozinha, o que que eu começo a ter? Ó, eu não tenho mais nada muito retinho, vai variar, porque eu tenho aí o ponto de fusão e de ebulição da água e o ponto de fusão e ebulição do sal. Eu misturei os dois, então não vai ser mais estável como era antes. Olhando aqui, ó, mais de perto, cadê aquele platô bonitinho que a gente tinha? Não tem mais. Agora a gente tem essa variação enquanto está mudando aqui do estado sólido para o estado líquido, a gente tem uma variação, e do líquido para o gasoso também. Bom, então é diferente a curva de aquecimento de uma substância pura de uma mistura. Aí tem uns nomes aí diferentes, não se importem muito com eles agora, mas vocês têm que saber que eles existem. Uma mistura eutética é uma mistura de elementos ou compostos sólidos e distintos que se comportam como se fosse uma substância pura, e onde o ponto de fusão ocorre em uma temperatura constante, até que o componente mais volátil seja descristalizado. Vamos ver isso num gráfico, tá? Então, uma mistura eutética, eles têm o ponto de fusão iguais, os dois elementos que estão lá. A gente não vê variação. Mas depois que aquece, um deles tem o ponto de ebulição menor ou maior que o outro. Então, a gente já não tem aqui mais um platô igual aqui. Então, quando eu tenho essa mudança aqui no ponto de ebulição só, estou falando de uma mistura eutética. Uma mistura azeotrópica. No caso dessas misturas azeotrópicas, a composição da fase líquida da mistura e da fase gasosa é a mesma numa temperatura, que é denominada temperatura azeotrópica, ou ponto azeotrópico. Na prática, isso inviabiliza a separação da mistura por destilação, porque quando a temperatura atinge a temperatura azeotrópica, a composição da fase líquida é a mesma da fase gasosa. Não se preocupem com isso agora, vamos nos preocupar com isso quando chegar em separação de misturas, tá? Mas eu preciso que vocês saibam que existe. Então, olhando aqui, ela difere da eutética, porque na eutética aqui era constante, agora aqui está variando. E na ebulição
é constante. Por isso, quando a gente for ver separação de mistura, a gente vai ver que a gente não consegue usar na destilação, porque a gente precisa de diferença aqui, tá? Exemplos de misturas aqui eutéticas: chumbo e estanho, o chumbo e o antimônio, bismuto e estanho, azeotrópicas, acetona e metanol, álcool etílico e clorofórmio, álcool fórmico e água, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Aí, vamos olhar para isso daqui. Então, eu tenho sistemas, substância pura, que ela pode ser simples ou composta, tá? Então, a gente viu lá O2, H2 ou água. Mistura, homogênea quando eu só vejo uma fase, heterogênea quando eu vejo mais de uma fase. Sistemas homogêneos, substâncias puras, água com álcool, por exemplo, tá? Então, substância pura, uma mistura, só que eu só tenho uma fase. Então, sistema homogêneo. Sistema heterogêneo, mistura com mais de uma fase, tá? Que tem serragem, areia e água. A areia aqui embaixo, serragem boiando e a água aqui no meio. Substância em mudança de estado. Tenho água com cubos de gelo. É uma substância só, água, mas com fases diferentes, tá? Vamos ver alguns exercícios para a gente fixar um pouquinho. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Então, a gente tem aqui esses 4 sistemas, as esferas. Determine onde a gente encontra uma substância pura. Substância pura. No 1, a gente só tem essa substância aqui. Mistura. A gente tem aqui 2 substâncias diferentes. A gente tem misturas aqui. E aqui não, substância pura também. Então, ó, a gente tem aqui e aqui. Mistura esse e esse. 2 substâncias simples. A gente tem aqui. Somente substância composta. A gente tem aqui. Considere apenas o sistema 3. Vamos lá no 3. Quais são os números de átomos presentes? Átomos que compõem cada molécula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 átomos. Número de elementos químicos. Cada cor é um elemento. Amarelo, azul e vermelho. 3 elementos químicos. Número de moléculas. 1 molécula, 2 moléculas, 3, 4 moléculas. Número de substâncias. Essas são iguais. Então, 1 substância, 2 substâncias, 3 substâncias. Tá? Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em 2 grupos: substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples e compostas. Considerando esse modelo de classificação, julgue as afirmativas. Ar atmosférico é uma substância pura? Não, né? O ar atmosférico a gente está respirando vários gases. Então, não é uma substância pura. A água é uma substância simples. Ela é uma substância simples? Ela é uma substância composta, é oxigênio e hidrogênio. Então, também está errado. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento. O oxigênio é o O2, o ozônio é o O3. São substâncias distintas, mas são constituídas pelo mesmo elemento. Então, ok. A matéria que contém 3 tipos de molécula é uma substância composta. Quando tenho 3 tipos de moléculas, eu tenho uma mistura. Eu não tenho uma substância composta. Uma substância composta é uma molécula com diferentes átomos. A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula formada. Mesmo que cada molécula formada seja formada por 2 átomos diferentes. Então, a matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por 2 átomos diferentes. Não, então ela não é uma substância simples, ela é uma substância composta, tá? Deixa eu aumentar aqui.
Então, observe os seguintes fatos: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando ele é aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, vamos lá. Sublimação. Sublimação é quando a gente sai do estado sólido direto para o vapor. Então, acontece com a naftalina, ela é conhecida por isso. Você deixa ela lá no armário, você não vê que ela derreteu em água para depois virar vapor, ela já vai direto, ela some. Então, sublimação para ela. Pode ser o A ou o B. Vamos ver, solidificação. Uma vasilha de água deixada no freezer. Ok, né? Vira gelo, solidifica. Uma vasilha com água deixada no fogo. Fogo evapora, não é fusão. Fusão quando sai do sólido para o líquido. Agora eu estou do líquido para o gás, né? Por isso que ela está evaporando, vaporização. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Ele foi aquecido, ele está derretendo, ele está sofrendo processo de fusão. Letra A. Próximo. Qual dos fenômenos a seguir não envolve reação química? Fusão do gelo. Fusão do gelo está saindo do seu estado sólido para o seu estado líquido, mas ele é água. Então, não tem uma reação química aqui. Digestão de alimentos. Quando a gente come esse alimento, ele é processado e separado em vitaminas, em minerais e afins. Então, a digestão tem reação química. Combustão tem uma reação química, porque eu preciso de calor, eu preciso que algo se queime. Queima da vela é a combustão, então também. Explosão da dinamite também. Então, só a fusão do gelo que não envolve uma reação química. Então, vamos para o próximo. Só algumas definições que nós temos que ter claras. Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias em uma única fase. Um dos constituintes é o solvente e o outro é o soluto, tá? Então, eu tenho um copo com água, coloco sal. O sal é o meu soluto, a água é meu solvente. Quando eu misturo tudo, eu tenho uma mistura homogênea, não enxergo mais nada, a não ser que eu coloque muito sal. Desculpa. Algumas definições também. Soluções podem ser classificadas como saturadas ou insaturadas. Uma solução saturada é quando ela tem uma maior quantidade de soluto que é capaz de ser dissolvida numa temperatura. Tá? Então, uma solução saturada, eu vou colocando, ela vai conseguir ser. Tudo vai sendo dissolvido. Se eu colocar um pouquinho a mais, eu vi que não dissolveu, eu posso tentar aquecer isso e vai dissolver um pouco mais. Mas a partir do momento que eu não conseguir dissolver mais, eu tenho uma substância insaturada, porque aí eu vou ter duas fases. Eu coloquei a mais do que eu podia. Não, perdão. Uma insaturada, eu não coloquei a mais, eu coloquei a menos do que eu podia. Saturada, eu coloquei o máximo que eu podia, até um pouquinho mais, se eu esquentar, consigo dissolver. Insaturada, eu pus menos do que eu podia. Super saturada, eu coloquei mais, tá? Então, processo de separação de misturas, a gente ainda vai ver, então não se preocupem agora, já estou adiantando. São técnicas usadas para separar misturas que se fundamentam nas diferentes propriedades físicas das substâncias que constituem essas misturas. Então, para separar uma mistura, a gente deve seguir os seguintes passos. A gente tem que ver se ela é uma mistura homogênea ou heterogênea, verificar o estado físico, é sólido, líquido, gasoso, e aí a gente escolhe o método de fazer essa separação. Aqui a gente vai entrar depois na próxima aula. Misturas, quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu consigo fazer filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética, sublimação. A gente vai ver cada um desses aqui depois. Homogênea, quando eu tenho uma mistura homogênea, eu vou conseguir fazer destilação simples,
fracionada e ai, não tô conseguindo ver. Uma cristalização que a gente também vai ver do que se trata, tá? Então, hoje é só isso, bastante coisa. Volta para a aula, vocês têm ela no Moodle e vão tentar fazer exercício que eu também deixei lá, tá bom? Então, até a próxima. Vamos estudar. Até, gente. Tchau, tchau.